Eu fiquei de 57 a 60, eu morei na França, eu ganhei uma bolsa de cinema lá, e de repente, 58, por aí, 59, chegou, alguém me levou, eu pedi para levar o livro, né? E eu me lembro que eu li na França, e por ter lido lá, acho que a impressão foi até mais forte do que eu ter, sabe, no outro país. A história é essa, depois eu não li mais, porque esse livro aí eu dei para meu filho ler. Meu filho tinha pouca idade, pouca literatura, ele adorou como uma, sei lá, uma história de vida, né? E eu não achei mais o livro. E depois, é claro, li o Corpo de Baile, Sagarana tinha lido bem antes, e parei. Primeiras histórias, inclusive, eu não li. Então, sou uma pessoa pouco indicada para falar de Maria Rosa. Eu acho que o fato de eu estar um ano, 2 anos na França, na época estava surgindo Bossa Nova, aquele período, né, brasileiro extraordinário de 57 a 64. É claro que deve ter sido mais forte para mim, né? Eu morava na Casa do Brasil, que já começou antes, não, então já era a convivência com o brasileiro. Mas de qualquer jeito, de repente, você está numa tela que fala outra língua, que você tenta falar outra língua, que eu não consegui falar muito bem, né? Porque fala bem a língua, é você sonhar naquela língua. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu nunca cheguei a essa falar sozinho na língua, isso eu fazia às vezes. Mas o fato é que daí, então, daí você veio para... E estava lendo pouco português lá, entende? E é jornal na Panela do Brasil, às vezes, e daí você tem um troço que é mais forte do que você está aqui, entende? Foi depois que eu voltei que eu li, não sei se foi lá mesmo, depois que eu li o Corpo de Baile, e tinha lido Sagarana antes, quando não era ainda, o Guimarães não tinha a fama e realmente enfim, Sagarana em geral, porque em Pedreiro. Agora, e daí tinha coisa do seguinte, que eu lia, eu tinha memória, perdi inteiramente a mão de Alzheimer, sei lá, mas eu tinha memória, adolescente, eu ganhava prêmio em televisão, porque eu decorava tudo, né? Eu fui perdendo cada vez mais, mas eu me lembro que eu, por frescura não, porque eu nunca disse para ninguém, o parágrafo final do Grande Sertão Samba de Decor. Como eu perdi a memória, eu me lembro que começava, amável o senhor me ouviu, a história ele contou, e daí dizia assim, o Rio de São Francisco, o Rio de São Francisco, acho que ele usa aqui o Chico, né? Rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, é como um pau grosso, em pé, enorme. Até bem para o finalzinho que ele fala, existe a travessia e tal. E tinha um outro trecho que era pura... Oi, tudo bem? E tinha um outro trecho que eu decorei de 10, né, e que aí que era puro formalismo. É aquele Corpo de Baile, corpo chamado Buriti, que é aquele conto erótico em que o homem com as duas mulheres, se lembra? Fizeram o filme do Sertão. Tinha um trecho, umas 10 linhas que era... Eu lembro só de... Terminava, ele escreveu o voo de um pássaro, sístole, diástole e coração no mundo, uma coisa assim, mas que era de uma... Sabe? Aí já era... Mas que era uma descrição de um voo de um pássaro, e daí... que tinha essa expressão, sístole, diástole, veja só a expressão erudita, né? Parece não acabar. Sístole, diástole, coração no mundo, sei lá, que eu adorava. Mas fora disso, depois eu não fui digno, porque eu devia ter lido o Grande Sertão, né? Coisa que você tem que ler, né? Esse filme, em princípio, a partir do princípio que eu queria encontrar, eu fiz vários filmes urbanos, né? Megalópolis, a favela, um prédio de Copacabana, entrou em Megalópolis, cidade grande, metrópole. E eu estou com o saco cheio disso, estava com o saco cheio disso, e saco cheio de pesquisa. Então, a ideia inicial, um ano antes mesmo, quando o João me perguntou que filme que eu ia fazer, eu falei, eu quero fazer um filme rural, sem saber se o rural existe ainda. E nesse universo rural, com tudo de moderno que está na cara, eu odeio esse troço de o índio com uma havaiana, você não mostra a havaiana, sabe? Então, mas enfim, que tivesse um pouco isso, diferente, e daí, sem pesquisa nenhuma, porque então estou sujeito ao acaso mesmo. Mas quando eu pensei nisso, logo pensei, lugares em que eu posso fazer isso. Todo o sertão, Maranhão já não é nordeste, para mim é norte. Né? Pelo menos do Piauí a Bahia, onde as pessoas falam bem. Falavam bem, já não falam, falavam. E pensei em regiões de Minas Gerais, não tanto pelo livro
Guimarães, porque o livro do Guimarães, há quanto tempo? Ele se remonta a uma época que pode ter acabado. Mas eu vi alguns filmezinhos sobre Minas Gerais, em regiões diferentes, próximos de Jequitinhonha, próximo do Vale do Grosso, com uma riqueza, uma expressividade oral extraordinária. Mas acabei escolhendo a Paraíba por uma razão sentimental, que eu comecei com o Cabra lá, e sei lá, estado pequeno, eu gosto dele e tal, vamos lá, e foi Paraíba. E, então, essa é a questão essencial, e no fim, por razões de acaso mesmo, eu vi que eu teria esse filme que eu pude ter, não só porque eu encontrei uma mediadora extraordinária, que é a Rosa, como pelo fato de que acabou sendo um filme em que todos são mais velhos, ou são velhos. 95, 95, 97, 80, 75, tem um de 59, 56 e o resto é assim, né? E aí vem a coisa terrível do Brasil. Por que essas pessoas se expressam bem? Porque elas têm como forma e conteúdo um outro mundo, tá? Porque são coisas diferentes, né? A forma de se expressar deles, são quase todos analfabetos, o que é interessante, porque o analfabetismo, o cara que é analfabeto há 300 anos, como esses caras de sertão, ele durante esses 300 anos, ele se afirma na vida, ele é uma pessoa através da fala, entendeu? E não tem outro recurso senão a fala, fora o recurso de facão e tiro é a fala, e não tem escrita. E as pessoas mais jovens, as pessoas de cidades grandes, etc., são pessoas que perderam essa força da oralidade, que passou a ser menos necessária, e foram educadas por uma péssima escola. E depois, pior ainda, foram padronizados pela televisão. E aí é a catástrofe, né? O que não é em todos os países do mundo, onde, né, 150 anos na França que se escolarizou e tal, o horror é menor, entende? Aqui tem essa coisa evidente. Então, esses caras são pessoas, essas pessoas são pessoas que viveram um tempo do patriarcado, que cada coisa tinha o seu lugar e seu conteúdo, mas expressavam esse mundo, né, esse conteúdo, de uma forma extraordinária, né? Quer dizer, de cara, que não está no filme, uma coisa que eu sempre falo, que é até vulgar, né? Mas restos lá, não é restos, é sobejos. Sobejos, sei lá se é do século, tem que ver uma orelha desse, século XIV ou XV português. Você pergunta a alguém dessas cidades infernais que a gente vive, se sabe o que é sobejos. Se sabe que seixo, que eles chamam de seixo, é um tipo de pedra. Quem sabe o que é seixo? Entendeu? Nem tem até muito no filme, na vida não tem muito mais. Agora, isso daí, aliado ao conteúdo do patriarcado, né, da honra e tudo mais, compõe um mundo que é um outro mundo, de certa forma, sendo o mesmo mundo. A televisão chegou lá, coisa de 5 anos, antes era só cantinha lá, sabe, as antenas, agora ela tem antena melhor, chega na maioria das casas. Mas não mudou, porque eles foram educados sem essa maldição. Porque ou você ensina bem, ou tem muito bem, ou então você mata tudo, entende? Então eu sempre dizia assim, se eu tiver um grande tema para tratar em São Paulo, ou no Paraná, nas capitais, eu estou perdido, porque eu dependo da fala dos outros. E se tiver um tema absolutamente banal, como a gota, o reumatismo, os passarinhos, num lugar como esse, eu vou ter um filme provavelmente. Embora o grande tema seja lá, porque lá as pessoas simplesmente não sabem falar. E aí você tem migração, além da televisão, além da escola mal feita, você tem a migração, você tem um monte de coisa, etc. Favela no Rio, por exemplo, já é um lugar em que ainda tem 100 anos de favela no Rio, não tem que São Paulo não tem na periferia, entende? Uma riqueza verbal, de mundo, de conteúdo, de vocabulário, de sintaxe, sabe? Que ainda é forte, entende? O problema do Guimarães Rosa é um problema do Glauber no Brasil, né? Que ele é inimitável, entende? Ele vai num caminho que não tem fim, é uma vereda que você vai atrás e você se perde. Eu não sou crítico de literatura, eu, aliás, ultimamente só leio ensaio, nem de romance, ou então Platão, e nem entendo.
e bêbado. Mas, por exemplo, você tem, então, bêbado é bom porque você lê a crítica da razão pura, eu leio em meia hora também, agora depois. Tem que ler 3, 4 vezes. Mas, por exemplo, eu não lembro o Coronel Lobisomem, um pequeno autor daqui, entende? Dos Estados Unidos, que tem um pouco aquele negócio da linguagem, que tinha Guimarães, é um pouco consequência disso. Teve outro, até o Mário Palmério Vila dos Confins, que divertimento, que tem um pouco dessa coisa ali. E não tem o Silvio Guimarães Rosa. Quer dizer, é uma coisa tão estranha ter aparecido, que eu me lembro que o Nelson Rodrigues, que é um dos seres mais vaidosos do mundo, para se proteger talvez, aliás, nossos escritores de gênero são de uma egocentrismo realmente extraordinário, né? Mas enfim, ele ficava enlouquecido que tivesse essa coisa do Guimarães, e outros, né? Do Guimarães Rosa. Não, ou é literatura ou é Guimarães Rosa, como é que pode, entendeu? Tá? E na verdade é um troço louco, porque ele não devia ser uma pessoa ser extremamente simpático, não? Itamaraty, com aquela gravatinha borboleta e tal, certamente é um cara conservador. Eu li umas cartas dele, foram publicadas no jornal, discutindo herança, gadas, sabe, como todo ser humano, meio hábito e tal. Então, mas ele fez o livro que fez, entende? Eu acho que é um fenômeno que realmente, entende? Ele transforma a fala popular, as lendas, ele inventa histórias, ao mesmo tempo lê Plotino, sabe, 20 línguas e tal. E era o grande artista. E eu já digo que eu não sou um artista mais grande, eu não quero ser artista, de certa forma, entende? Porque se eu preciso do outro, eu já sou menos artista que... Você sabe que em geral se diz isso, as pessoas às vezes, o cara faz um comentário e falou para mim, pô, mas porque a gente faz um comentário, daí as pessoas tratam a gente, tratam como artista e tal. Eu falei para ele, pô, vai fazer ficção, pô, daí você vai fazer como artista. O documentarista para as pessoas é um pouco como um dentista em relação ao médico, entende? Você tem o flat e tal, mas é um pouco o dentista, entende? Então você tem que aceitar ser com humildade e orgulho. O orgulho provém dessa humildade diante de sempre estar do outro. Até pelo instrumento que ele trabalha, que é a língua, que é a pura língua dele já é um... Pela reflexão que causa na gente, é isso que quer dizer. Pelo olhar do espectador, não pelo... Não, também isso é difícil, porque pô, ele fazia, o Grande Sertão é uma época que tem tudo, lá tem Plotino, sabe, tem todo um lastro, né, Dandalalão, o Legado do Amor, tem todo um lastro filosófico embaixo, que no meu, tudo é superfície, entende? Ah, desculpa. Sim, é que a superfície pode ser tão bonita como depende de como você lê a palavra superfície, como dizia É porque eu sou louca. o grande filósofo, Nietzsche dizia que a superfície é a pele, e diz mais às vezes que ele odiava a profundidade dos alemães, né? Aquela coisa, todo alemão tem que ser tão profundo, até o filme pornô alemão é profundo, é ruim, chato, porque até o filme pornô tem um peso alemão, entende? O humor é profundo, entendeu? Sem fazer estereótipo, porque tem sempre esse... Mas então é difícil para mim eu pensar como agora é. Acho no caso desse filme não. Eu acho que nos outros também tem a fala como performance. Para mim é essencial, porque daí vem aquela discussão tradicional que tem nos meus filmes para público. Primeiro, não, porque a moda da entrevista e tal, que é um roubo, que é entrevista de depoimento, é para a história. Eu suponho que a gente está conversando que é outra coisa. Mas o fato é que, como as pessoas, ou a comunidade que você filma, como é verdadeiro, como é real. E tem os caras que falam assim, não, ao mesmo tempo, quanto isso é teatral, quanto isso é performático e tal. E na verdade não se trata de ou isso ou aquilo. Aliás, a palavra ou é uma palavra terrível. A palavra que devia existir era era. As coisas são pretas e brancas e não sei o que e tal, espontâneos e teatrais. A palavra ou é uma palavra terrível. Tudo é entre, tudo é não é ou. Então, essa coisa de que o ato verbal seria para mim, por que não filmações? Porque depende do filme, é evidente, tem o estilo documentário e ações, mas uma ação que mima aquilo que foi dito, entende? Então você trabalha, você é pedreiro, diz que é pedreiro e você mostra a pessoa uma pedreira, entende? Então todo esse tipo de imagem que é para provar que uma coisa é verdade, sabe? Ou então para ilustrar
Quando piora as coisas por motivos esteticistas da imagem, são insuportáveis. E um certo momento não, vamos acabar com isso. A palavra em si deve bastar. Porque a palavra é o corpo também. O corpo que fala é o corpo. É mentira que é só a palavra. E é um troço de uma sutileza enorme que eu achei que havia algumas pessoas do mundo que suportariam, gostariam de. Tanto é verdade isso que esses filmes desde Santo Forte, que no Brasil tem os prestígio e tal, desde Santo Forte, eu não consigo vender nada para fora, nem vender, passar lá fora é um... Santo Forte lá fora foi um... Me botaram no cinema do Real, algum cara brasileiro ajudou para botar contra a vontade da diretora. As pessoas fugiam de mim depois da projeção. Eu nem sabia por quê, porque é assim, porque as pessoas falam, o que é isso? E até inteligível, tinha 1.150 legendas, e você tem que ler um filme e ver a legenda, que já é complicado. E um filme que tem muita legenda, é que ainda por cima tem que ser decodificada a legenda. Então quando você entra, não sei o quê, pomba, gira, ou preto velho, daí eles entram em casa e simplesmente sai do filme, sai. Daí teve umas pessoas que me procuraram que por acaso era um negro de, como é que chama? Cabo Verde, uma pessoa, um outro de Cuba, e claro, uma antropóloga francesa que viveu no Brasil 10 anos aí, tal seria, né? Viveu no Brasil. Mas o fato de que a fala, porque não, como eu agora estou pegar a tradução do filme, por exemplo, como é que se tivesse um beijo para traduzir? Uma região dos Estados Unidos tem que falar mais tradicional que possa ter. Eu sei que é uma missão impossível, eu vou tentar diminuir, mas sabe, é impossível você dar a riqueza de linguagem que tem no filme, entende? Com as suas pausas, inflexões, digressões e tal. É muito difícil. Então, mais ou menos, eu me condenei atualmente. O exterior não existe para mim, não estou interessado mais, tenho tempo para isso. Mas esse filme já foi difícil também para o público aqui, porque não é que é outra língua, mas exige um certo esforço do público, para entender 20% dos diálogos. E daí se pensou numa época em botar legendas. Eu fiz uma Copa que tinha legendas de 6 personagens. E era um horror, aí é destruição total. Porque daí a possibilidade que eu mesmo, às vezes, não estivesse compreendendo, que fosse mais difícil, isso acontecia, isso tem que fazer. Ou o público fazer algum esforço, então tchau. O público não pode dormir e esperar que venha tudo pronto. Quando fez o Aniceto, que lançou logo depois o Copo de Malha, já era, sabe, que certeza podia ter de alguma coisa, né? Sem contar as infinitas dificuldades que tem para tradução para outra língua, né? Que é com poesia, que é quase impossível. Mas eu nunca, o que eu disse de que não tinha sentido se falar com ele, porque nunca foi uma coisa que ficou, não, fica algumas coisas, isso às vezes parece maravilhoso, não é que parece graciliano, ou quando você lê o feito verbal, você lembra no outro sentido e tal. A outra coisa, que também você não pode comparar com a literatura, é o seguinte, que o essencial é o seguinte, é que sem atentar para a beleza visual e a variedade visual do filme, em geral os filmes a câmera fica no lugar e fica. Então você tem que ver o que você tem que... Na verdade você tem que aprender a ver a fala e ouvir a imagem. Que é possível no Brasil para as pessoas, lá fora complica com a legenda, que entra o terceiro elemento, fica tudo impuro. Mas sabe, você ouvir a fala é um troço extraordinário, entende? A fala é um ato de performance. E aí a verdade e a mentira são limites totalmente abolidos, porque a vida privada, a memória, é a memória da infância. Se conta uma hoje, daqui a um ano vai contar outra. Dia de uma pessoa ou outra. Tudo é contingente, porque encontra. E esse troço é... E mais raramente acontece, mas às vezes acontece, o que é mais maravilhoso, porque também a gente não sabe, não pode, pesquisa não prevê isso, é que às vezes tem pessoas que estão falando comigo porque querem ser ouvidas, né? É um documentário, sabe que vai levar um ano, não sabe o que quer dizer documentário, que é uma palavra grega, é como se fosse cidadania, ninguém sabe cidadania no Brasil, ecologia, brincadeira, ninguém sabe o que é, infelizmente.
Então você fala que a reportagem fica por um ano já afasta todo o comércio de compra e venda que a televisão gera, né? Isso é fantástico, muda a relação toda. E como eu sou desconhecido, isso facilita, porque não entra um elemento que distorce, eu sou um velho que está lá filmando. Então, de repente, justamente nessa situação, com pesquisa ou não, então tem um personagem que de repente está lá, quer ser ouvido, a gente quer ser ouvido no mundo, a gente não quer ser outra coisa se não ser ouvido, né? Ser filmado não é tão importante, ser ouvido, né? E de repente ela é instigada pela pergunta, porque é uma relação a dois. A fala dela não existiria sem a filmagem. E eu não existiria sem a fala dela, sem a filmagem. Sabe, por isso que é bacana o lugar da fala. A ação não. Eu posso tomar um pedreiro com câmera escondida. Eu peço para ele, faz isso agora, pega o sabonete, faz não sei o quê. E a outra não, é claramente uma situação de teatro. Ela está falando com uma pessoa do outro lado, é cinema, sabe? Então, nessa hora que ela está sendo ouvida, você pergunta umas coisas, às vezes mesmo sem perguntar, mas ela é obrigada a pensar, já pensou antes, é claro, mas às vezes pensou pouco, sobre coisas que ela fez ou teria que fazer. E de repente, é o mais maravilhoso de tudo, surge um pensamento latente, que nunca teve na sua vida, surge na hora. E daí é maravilhoso, dura às vezes 10 segundos, porque o olho da pessoa brilha e ela tem que, então, de repente, para esse pensamento latente que veio, encontrar as palavras ao mesmo tempo para dizer. Né? Geralmente você pensa, as palavras vêm, é tudo um automatismo, né? Então, às vezes, uma mulher no máximo que ela fala, vou contar para minha filha logo, para ela não que ela não virar ela do programa, porque não magoar e tal, não sei o quê. Depois de um longo raciocínio, 2 minutos, de repente ela para, dura 10 segundos, ninguém vê, só na montagem que você vê tantas vezes. Ela para e fala assim, não vou falar, não vai adiantar, porque ela vai dizer para mim, você também magoou a sua mãe. Mas esse momento é absolutamente extraordinário, porque veio de repente essa coisa de que não é inútil talvez eu falar, porque ela tem resposta para isso. Ela não tinha pensado nisso antes. E as palavras tiveram que surgir com o pensamento dela. Quando acontece isso, é uma... E a questão do por acaso, duração, né? A duração que pode ser chata, então, de repente tem um instante, né? Um instante é que é o essencial. E aí não dá para comparar muito com literatura e nem com ciência ficção, porque a ficção às vezes tem, mas aqui um instante você pode ter isso, que de repente uma pessoa que está lá, que vira personagem e que depois eu nunca mais vejo. Tem uma coisa genial, assim, mas os personagens, você fica amiga todas e tal, essas coisas românticas insuportáveis. Então, você me diz, não, eu não volto ao local do crime. O local do crime que é botar no parede da favela, é rotina, que é insuportável, etc. E com os personagens é mais complicado, porque mesmo quando estou satisfeito, gostam, eu fico grato a eles a vida toda, espero que eles fiquem satisfeitos com a imagem que foi projetada deles, que já é um fantasma, né? Porque se eles morrerem, continua aquela imagem. O documentário são fantasmas, né? E somos todos fantasmas um pouco lá. Todo documentário é sobre a vida e a morte. O cinema é sobre a vida e a morte. São sombras, né? E que vão sumir. Mas aí um cara que faz documentário antropólogo comentando esse troço e tentando ser correto, né? Como ele tenta manter as relações, mas não é difícil, então ele conta um troço maravilhoso. Ele fica ele conhece a pessoa, daí ele fica, e ele conhece a pessoa longamente, porque ele é antropólogo, eu conheço meia hora, daí ele fica longamente com aquela pessoa que vira um personagem, 15 minutos, meia hora e tal. É um condensado, é quase uma ficção, por aí vem é quase uma ficção. E que ele então, às vezes volta e encontra a pessoa na rua, na oposição. E daí tem outro elemento que o perturba, que ele sente que aquela pessoa lá, que foi sua matéria-prima, é um usurpador. Uma ideia maravilhosa. E ela, na verdade, com aquela vida monótona da pessoa real, ela está usurpando aquele personagem condensado, que já é meio ficcional, maravilhoso que ele fez. O que podia dar um filme, né? Você assassinava as pessoas que foram teus modelos. Mas, então, por mais que você queira, tem esse elemento de, sabe... sem contar outra coisa comum no documentário, é que você vai ver uma pessoa na primeira vez, nem sempre assim. Quando você volta no segundo, se botar uma terceira, a tendência do cara é cabotinar, né? Se eu fui bom, e daí ficou um horror, né?
Você acha que uma passista maravilhosa que tropeça faz da nota 7 é demais, sabe? Ela é perfeita e tropeça no final. É 10 e acabou. Se tiver de visual, pego depois, eu monto as pessoas falando na hora que foram filmadas, que é mais fácil pegar. E muda muito ou muda pouco, e na verdade às vezes muda muito pouco. Ou no Master é 27 apartamentos, a ordem só mudou porque tinha 2 mulheres que se suicidavam em seguida. Aí eu também não sou tão suicida de botar 2 tentativas de suicídio juntos, daí eu separei um pouco. Tinha 3 que cantavam, eu separei 2. Fora disso, não mexi nada. E o cara que era um efeito catártico maior, que cantava Frank Sinatra, ele foi o penúltimo filmado a ser filmado. Tá? Aquele penúltimo, se entra como penúltimo, ele destrói o último. Se ele entra em último, como foi a sugestão de vários amigos meus, vários não, mas alguns pessoas, pô, o filme está muito bom, mas tinha que terminar. É chantagem. É justamente porque devia terminar com ele, é que não pode terminar com ele. Então a gente simplesmente colocou lá pelo 10º lugar, 50 minutos do filme. E a tentativa, então, de mexer pouco na montagem, até dos personagens, na cronologia, é baseada no seguinte: isso, as inserções entre uma cena e outra, de não tentar produzir um sentido unívoco, entende? Você põe uma cena de muito triste, e daí você põe o garotinho que ajuda o gato, um personagem velho que é o mais triste, mas com o moço que é mais pensativo. A gente evita esse tipo de problema, e evita até o final do filme, e no final do filme as pessoas têm leituras sobre os filmes que são leituras extraordinárias quando você tem essa abertura. E às vezes é montado fora de ordem personagem por razões puramente dramaturgicas mesmo. Não, esse personagem que é interessante está entrando em 7º lugar. Essas terceiras pessoas aqui, o filme vai marcar, vamos botar aqui. Mas são realmente muito pequenas, e mesmo a cronologia das falas na montagem é mais ou menos próximo do que está no filme. Quer dizer, a tentativa de reduzir a montagem ao mínimo de manipulação, o que não evita que ela demore meses, porque as decisões são, sabe? O que quer dizer para a pessoa? Ah, essa pessoa tem carisma. Isso é antes da filmagem, falar com o pesquisador. Carisma. Sabe? Para um tem, para outro não tem. Então, assim, essas personagens você discute com a montadora, com quem te acompanha, para ter, de repente, se você gosta muito de personagem, todos os odeios, você tem que investigar e, no final, tem que decidir sem ter certeza. Mas o fato é o seguinte, que essa coisa, eu não escrevo, então em 92 eu escrevi um artigo, a última coisa que eu escrevi, eu tinha me disseram, não, tem um negócio de cinema do Leão em Paris, então até com certa vontade de ir e tal, vou passar filme brasileiro, só me tempo, e só uma coisa, tem que fazer tem que escrever um artigo de tantas. Eu bebi, pô, e numa madrugada acabei fazendo, foi de tempo máximo, acabo fazendo. A metade era dizendo por que eu não escrevia, entende? Por que eu vou escolher uma palavra e não outra? Por isso que o documentário é bom. Ficção, posso botar a câmera em 700 mil lugares diferentes. O documentário já me limita, entende? E escrever é pior ainda, pô. Tem aquele livro do Camus, né? A Peste, que é um personagem, passa o livro todo escrevendo um grande livro que ele queria fazer. Mas ele fica sempre no preparável. Porque se você quiser ser perfeito, você vai ficar sempre no preparável. Então esse caráter da oralidade, proíbe de ser errar, falar palavrão e se confundir, é maravilhoso. Porque então, por exemplo, Foucault, eu vi outro dia um livro de é maravilhoso porque ele às vezes diz coisas inteiramente tolas, entende? Primeiro, o grande filósofo fala difícil, ele dá lá, você consegue entender porque ele está ligando, ele está ligando com o público que está ali. Não é um livro que você pode voltar atrás, entende? Então, nesse ponto é sensacional, porque daí quando o cara quer olhar, se é um debate, eu vou ver. E eles mudam em relação ao público, quem fala, né, se fala com criança, fala com jovens, extremistas, não sei lá o quê. Então, daí, o negócio não tem isso de maneira, porque a coisa é imperfeita, entende? E o grande da voz é essa coisa, ao mesmo tempo tem carne, né? E a escrita, que é uma coisa maravilhosa, é claro, é aquele troço que você escreve, você não sabe para quem, é para adorar, a civilização é feita disso, né? Mas o oral não, é o homem da caverna, você fala para uma pessoa, você vai no auditório, falar o quê? Eu não tenho nada para... Não te conheço, não conheço vocês. Como é que eu sei que vocês estão entendendo? Eu não sei o que vocês querem de mim. Como é que pode?
entendeu? Então é um dilema. Por isso que o mesmo debate aconteceu. Olha, vocês perguntam porque eu não sei. Pelo menos uma pessoa ali vai dizer uma coisa para não interessar os outros, mas é esse jogo que a crítica faz. Se não, agora escrever não, um ato de vontade, você sempre fala. Escolhi, me deram esse tema, você escolheu esse tema, e eu vou fazer aqui. A escritura me lembra a tentativa de perfeição. A perfeição está ligada à morte para mim. É uma escritura muito supersticiosa. Então, e o documentário é o imperfeito, ele é acabado, entende? Esse é o... A Guimarães não, foi a perfeição, né?